Que Deus abençoe a sua vida, que aonde você estiver, que haja luz. Haja luz nessa quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, aonde nós vamos para uma decisão. Essa sexta-feira será o dia que a sua família vai deixar de ser uma família problemática para se tornar da família de Deus. Olha só o que as Sagradas Escrituras, ela diz aqui no livro de Efésios 3,14. Ele diz, por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E é o que nós vamos fazer amanhã. Sabe por quê? Tem muitas mães que estão assim, mostra aqui câmera, que está assim, ó, se ajoelhando diante do traficante que quer tirar a vida do seu filho. Tem muitos pais assim, muitas esposas assim, que você está se ajoelhando diante de um problema. Mas nós nos vamos colocar de joelho perante aquele, como você leu comigo, aquele que toma todos os nomes da família, tanto no céu como na terra. E quando nós nos ajoelharmos nessa sexta-feira, essa situação vai mudar. Você vai acompanhar agora esta família que nós gravamos com eles na última sexta-feira. Olha o que Deus fez. Por quê? Eles se colocaram diante de Deus, de joelhos diante de Deus. E quando você se coloca de joelho diante de Deus, sabe o que acontece? Os problemas caem e você se levanta. Sua família se levanta. Você vai acompanhar agora a história dessa família. Estamos aqui com a família Santos, finalizou agora a sessão do descarrego. Conte pra gente como era a vida de vocês antes, o casamento, a família da sessão do descarrego. Pastor, era doença, né? Briga, separação, era uma completa destruição. E como era isso para o senhor, esse tempo que vocês ficaram separados, essas brigas? Foi difícil, né, pastor? Porque 15 anos, né? Bem dizer, uma vida junto. E ficar separado da minha família, dos meus filhos que eram... Ela era pequenininha ainda, né? E foi muito difícil para mim. Depois que eu cheguei em casa, aí a minha mãe me convidou para ir para a igreja de novo, né? Aí foi quando a gente começou a pegar fortes, né? E você, Anne, lembra na sua infância como era isso? Sim, senhor, pastor. Eu lembro muito bem eu tenho uma lembrança muito nítida que na época que eles se separaram, ele foi para casa da minha avó e ela ficou com a minha avó materna. E eu lembro que eu fui ficar com ele nesse final de semana e eu lembro que na hora que a gente foi dormir, eu não conseguia dormir. Eu ficava olhando pro teto com saudade dela, não querendo deixar ele também, e começava a chorar sozinha. E isso foi uma lembrança que marcou, né? Marcou uma fase ruim da vida, mas graças a Deus a gente lutando, conhecendo a Jesus, eles voltaram, graças a Deus. E hoje uma família unida. Graças a Deus. Então aquele espírito de divisão através da cruz foi aniquilado. Foi aniquilado. Hoje tem paz. Tem paz. Esta família está como está escrito aqui, família de Deus. A sua família também vai ser família de Deus. Se prepare para essa sexta-feira especial, mostra aí a nossa central de atendimento. Pastor Luciano, você pode ligar, você pode mandar a sua mensagem. Lembrando, envie o seu nome agora para ser colocado também aos pés da cruz, porque Deus é Deus de milagres. Volte para mim. E você tem visto muitas tragédias dentro das famílias. Pais matando filhos, mas isso não vai acontecer na sua família, não. Por quê? Porque eu sei que você não vai ficar de braços cruzados. Você vai estar aqui amanhã às 9h30 da manhã colocando a sua família aos pés da cruz. Eu não sei se você vai sair da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, e quando você chegar, mesmo você que não tem a cruz, nós vamos estar entregando nas portas da nossa catedral e você vai escrever o nome do seu familiar, especialmente às 9h30 da manhã. E eu tenho a certeza que o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida e sobre a sua família. Agora, deixa um copo com água preparado. Daqui a pouco o Bispo de Éter vai estar orando por você e pela sua família. E eu quero que você acompanhe a participação dele nesses últimos dias ali no Balanço Geral e uma oração especial por todos, tá bom? Deixa um copo com água, que haja luz e até amanhã. Quero te falar de algo que é ótimo, na verdade. É um evento que promete promover o diálogo, a união e o recomeço entre membros da mesma família. Evento esse que vai ser realizado daqui a pouquinho, no dia 18. Que evento é esse? Débora Cristi conta pra gente ao vivo. Oi, Débora!
Oi, Larissa, bom dia mais uma vez. Eu estou aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, porque dia 18 teremos a Sexta-feira da Paixão, a família ao pé da cruz. E aqui no meu lado está o bispo. Que alegria, que honra lhe ter presente aqui conosco no programa ao vivo. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esse momento de transformação, de restauração, que vai acontecer dia 18 aqui na igreja. Maravilha, vem bem a calhar, porque a gente estava acompanhando aí casos tristes de família, problemas seríssimos, de brigas, de violência. E nós estamos agindo a nossa fé perante Deus para vencer esses problemas. Eu quero especialmente dizer aqui ao povo do Amazonas que as coisas não precisam ser assim. Nós vamos nessa Sexta-feira Santa agir a nossa fé sobre a palavra de Deus, que diz que para nós, os que somos salvos, os que cremos na palavra de Deus, a cruz é o poder de Deus. Em se tratando do poder de Deus, não existe nada impossível. Então nós vemos esses casos de vícios, né? Pessoas descontroladas, pessoas perturbadas. Eu já vivi isso no meu próprio lar, onde fui criado, e vezes a sensação é, isso nunca vai mudar. Mas muda. O poder de Deus não tem limite. Quando você usa a sua fé no que aconteceu na cruz, realmente a cruz é maior que os seus problemas. Então, nessa próxima Sexta-feira Santa, especialmente 9h30 da manhã, mas teremos também 6h50, 15 horas e 18. Nós vamos aos pés da cruz, estamos chamando as pessoas que querem ficar bem, que querem deixar os seus familiares bem. São 4.565 lugares aí, esperando você, independente de crédulo religioso, de denominação. Nós vamos agir a fé. Eu quero que o povo grave isso. Para quem crê, a cruz é poder de Deus para vencer todas as coisas. E nós estamos diariamente dando essa cruz para as pessoas. Elas podem fazer o pedido aqui atrás. Muita gente já recebeu essa cruz. Pode pendurar na porta, né? Pode receber no dia, na sexta, quando entrar. E nós vamos agir nossa fé. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. É isso, né? A gente torce muito por essas bênçãos e já deixa o convite para você, tá? Dia 18, a partir das 9h30, lá na Avenida Constantino Neri, número 1515, no São Geraldo. Você, toda a sua família, tá todo mundo convidado para esse momento de paz, esse momento de renovação, esse momento de muita fé. É uma chance de conversar, de dialogar com os seus e, claro, de refletir também, que é tão importante, né? Que a gente tenha consciência dos nossos próprios atos. Fica o convite para você, sábado, dia 18, a partir das 9h30 da manhã, Avenida Constantino Neri, número 1515, ali na altura do bairro São Geraldo. Essa foi a nossa participação no Balanço Geral, né? Hoje participamos logo mais cedo, né? E vamos espalhar essa notícia, que a cruz é poder, tá? Como você nos ouviu falar aí, não precisa ser assim. Inclusive, quando nós estávamos participando, tínhamos ali o preview, né? Que é quando você fica assistindo já o programa ali, né? E assistindo aquele programa, a gente estava vendo ali de duas tragédias familiares, né? Uma em Manacapuru, que o rapaz derrubou a esposa com criança e tudo no chão. A outra que o rapaz arrancou na mordida o dedo da companheira. Meu Deus. Então, nós estamos promovendo esse dia 18, amanhã, para isso. Tá? Eu estou dizendo que a cruz é o poder de Deus para matar as inimizades.
É isso que vai acontecer amanhã. Eu quero que o povo se anime, porque de fato não precisa a sua família ficar assim, tá? Me dê nomes aí, Luciano. Sim, senhor bispo, as pessoas continuam ligando, pedindo oração, mas também confirmando presença para essa sexta-feira. O Cauã disse: sofro com perturbações espirituais, não consigo ter paz para dormir, mas vou colocar minha vida ao pé da cruz nessa sexta-feira, às 9h30 da manhã. A Alessandra, ela diz assim: tem vontade de sair de casa e abandonar sua família. Ela estará nessa sexta-feira colocando a sua família e a sua vida ao pé da cruz às 9h30 da manhã. A Aline, ela pede forças para voltar para Jesus, pois tem sido oprimida pelo mal. Ela estará nessa sexta-feira ao pé da cruz às 9h30 da manhã. E também o Gelilton, ele disse: tenho insônia todos os dias, passo noites em claro, e isso já virou rotina. Estarei participando nessa sexta-feira às 9h30 da manhã, colocando a minha vida ao pé da cruz. E você, morador de Praça 14, nós estaremos num plantão nessa sexta-feira, na Avenida Ramos Ferreira, 2127. Nós teremos reunião às 9h30 da manhã e também às 18 horas. E estaremos especialmente num santo jejum às 7 horas da manhã, colocando a nossa vida e a nossa família ao pé da cruz. É com o senhor, bispo. Maravilha. Todos são convidados, tá? Não importa a sua religião. Quando você chegar aqui amanhã, ninguém vai perguntar de que igreja você é. Ninguém vai perguntar a sua religião. Eu só quero que você venha assim, determinado. Meu Deus, eu tenho sofrido há tantos anos com problemas familiares. Ou você que está com problemas de ansiedade, doenças, tá? Porque quando Jesus na cruz disse, está consumado, ele venceu. Ele venceu o diabo. Viu, esse mal que está aí na sua casa é um mal vencido. Basta você buscar essa promessa. Mas a bênção começa em você. Você crê? Olha só o testemunho da família Souza. Meu nome é Josias. Eu cheguei na igreja através de um convite do irmão meu. E através desse convite, eu permaneci na igreja e cheguei de uma forma destruída financeiramente. E quando eu cheguei ali na igreja, eu cheguei com um vazio, porque eu não tinha como ter uma responsabilidade de como sustentar minha família, e foi ali que eu me encontrei, fiz o propósito, que como eu fui abençoado ali na igreja, consegui um trabalho, e foi onde também que eu conheci minha esposa, nós começamos a namorar, não foi, amor? Sim. E então, ali nós achávamos que nós íamos permanecer ali na igreja, ali foi onde o momento que nós se esfriamos ali na fé, né? Entendeu? Aí foi um fundo de poço que nós não fomos mais para a igreja. Meu nome é Keila. Começamos a ir para a igreja, a gente era jovem, né? A gente era jovens. Eu tinha 16, 17 anos por aí, a gente namorávamos, fomos para a igreja. Depois, quando veio as crianças, primeiro a gente teve uma perda. E antes de chegar na maternidade, a criança nasceu, estava morta. Aí ele falou, né? A gente só agradeceu a Deus por esse livramento, e o próprio médico falou que era um milagre, porque a criança estava morta 4 dias dentro de mim. Quando a gente estava afastado de Deus, mesmo a gente estar afastado, todos eles que nasciam, a gente tinha aquele discernimento de apresentar. E depois disso, foi que a gente se afastou de vez. A gente se afastou, aí veio as brigas, veio traições, a gente não brigava fisicamente, né? Porém, a nossa vida era de desconfiança. Eu não confiava no outro. Qualquer coisa assim, a gente discutia, e eles permaneceram,
estavam indo, mesmo ela ainda pequena, ela ia para EBI, ele ia para o salão e ela ia para EBI. E lutando pela gente. Toda vez eles faziam o convite pra gente ir, a gente nunca ia. Falavam, a gente vai. Aí quando chegava no dia, a gente nunca ia, né? Colocava sempre uma desculpa, fazia uma desculpa e não ia. Aí quando chegou a época do filme, do Nada a Perder, do Bispo Macedo, aí vamos, mãe, assistir, vamos, pai, lá assistir, tá todo mundo indo. E quando começamos a ir ali a assistir o filme, voltamos para a igreja, tá? Aos domingos, tá? Às quarta-feira, sexta. Foi um divisor de água muito grande na nossa vida. Meu nome é Josias e eu vendo a situação dos meus pais, eu permaneci na igreja. Eu precisava dar bom testemunho, porque eu indo para a igreja, eu não dava bom testemunho. Eu era desobediente em casa, eu era viciado em pornografia, e eu pensava que eu tinha o Espírito Santo, sempre estar na igreja ali, mas eu não tinha. Então eu tinha que ser sincero comigo mesmo, reconhecer que eu não tinha o Espírito Santo e ser sincero com Deus. Foi quando o Espírito Santo desceu. Eu tive essa certeza dentro de mim. Aí desde aí eu comecei a lutar pela minha família. Então eu fazia propósito, todo o propósito da família eu fazia por eles. Porque eu não queria ver minha família destruída. A gente não procurou resolver nossos problemas na força do braço, a gente recorreu a Deus. E hoje, eu vendo minha família completa na presença de Deus, né? É uma alegria, porque Deus honrou. Me chamo Camila, eu era da IBI, né? Acompanhava meu irmão quando ele ia pra reunião, domingo de manhã e quarta-feira, né? Na sexta também. Aí quando acabava a reunião, o pastor perguntava, né? Cadê seus pais? Eu não vi mais eles. Tenta chamar ele para esse domingo que vem. Chama eles para participar da reunião conosco. A gente chegava em casa e chamava eles. Mãe, bora pra igreja, pai. Vamos pra igreja no domingo. E eles falavam que ia e chegava e eles não iam. E eu vi a transformação deles, foi muito bom para mim. E hoje lá em casa tem paz, a gente se comunica bem, não tem mais briga. Valeu a pena orar por eles, valeu a pena fazer os propósitos da igreja lá pela família. Quando a gente fazia oração pela família, quando era só eu e ele, eu era na IBI, ele era no salão, meus pais eram em casa, mas mesmo assim a gente continuou orando por eles. E hoje não, né? Hoje a gente faz a oração pela família junto, né? As minhas colegas chegam comigo e falam que porque a minha mãe é assim, que ela me trata tão bem. Sabendo que hoje ela não me tratava bem assim. Sempre era briga, discussão. E hoje não, a gente se comunica muito bem, eu e ela. Posso dizer que ela é minha melhor amiga, né? Então, quando a gente retornou, aí a gente foi tudo ali, começamos do zero, né? Começamos do zero, se batizamos nas águas, recebemos o Espírito Santo. Vai fazer 4 anos que a gente se casou no altar, na celebração dos casamentos, a gente casou. Hoje a gente pode dizer que a gente tem um lar abençoado. Assim, era problemas de saúde, ele tinha problemas de saúde, de que o médico desenganou ele, que ele poderia dormir e não acordar mais, que era no pulmão, ele entrava num sono profundo. E depois disso, depois que a gente se voltou realmente para Deus, ele foi curando tudo. Então, assim como Deus transformou a minha família, a minha casa, assim que um dia eu entreguei meus filhos no altar, eu faço convite para você que acha que para sua família não tem jeito, filhos mal criados, rebeldes, casamento destruído, pois eu posso garantir para você que tem jeito. E assim como Deus transformou a minha família, Ele pode transformar a família de você também. Simplesmente incomum, né? Você vê pais lutando por filhos. Agora você vê filhos que não desistiram. E hoje nós temos aí a família estruturada. Eu fico imaginando quantas pessoas me assistem agora aspirando isso, né? As pessoas dizem, puxa, será que um dia, quem dera, né? A pessoa suspira,
Quem dera a minha família, quem dera os meus filhos saíssem das drogas. Vão sair. Nós vamos partir para a fé, tá? Queria dizer, você pode participar com o pastor Luciano no Praça 14, esse movimento em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos estar aqui amanhã nos horários do domingo, tá? Nós combinamos com as pessoas, temos avisado 6h50 da manhã, vai ser a primeira concentração de fé, e depois às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. E nós vamos diante dessa cruz aí, coloca a cruz aí, linda essa cruz, né? Nós vamos diante dessa cruz derramar a nossa vida. E eu quero que você traga a sua família. Luta para trazer, porque eles vão ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não. A minha pode voltar vazia. A minha pode não ter eco, pode não ter peso. Mas essa palavra não. Põe na tela para mim, por favor, Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me agrada, o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Me dá agora Efésios 2:16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. A família vai ser uma. Ela vai estar em Deus. Por intermédio da cruz. Por intermédio da cruz. Destruindo por ela, por intermédio dela, do que ele fez na cruz, a inimizade. Então, meu amigo, volte para mim. Ah, meu amigo, minha amiga, diante da cruz, essa inimizade, essa frieza, essa indiferença, esses vícios, esse mal que mantém os seus filhos no tráfico, no vício, esse espírito de pornografia, de prostituição, que não deixa você ter um casamento decente, nós vamos partir para a fé nessa sexta-feira. Prepare-se, tá? Especialmente 9h30 da manhã. Me dê mais nomes aí, Luciano. Sim, senhor Bispo Dieter, as pessoas estão ligando no SOS e também confirmando presença para essa sexta-feira santa. A Camila disse, fui vítima de inveja. Estava tudo indo bem no meu relacionamento, no meu trabalho, até que tudo desabou. Eu aceito o desafio de estar nessa sexta-feira às 9h30 da manhã. A Priscila, ela pede oração pelo marido, que tem muitas perturbações, e ela estará nessa sexta-feira às 9h30 da manhã. O Kelvin disse, sofro com crises de ansiedade, insônia, há mais de um ano. Estarei indo nessa sexta-feira colocar minha vida ao pé da cruz, às 9h30 da manhã. E o Alberto, ele disse que tem insônia, vê vultos, ele quer se libertar dessa perturbação e também estará conosco a sexta-feira, às 9h30 da manhã, ao pé da cruz. É com o senhor, bispo. Maravilha, e sim, você pode trazer os seus problemas espirituais, suas doenças, porque a reunião vai ser uma reunião completa. Olha só esse milagre que aconteceu na vida desta senhora, a jovem senhora que conta a luta pela irmã dela. Vamos lá. Em novembro do ano passado, agora, 5 meses atrás, a minha irmã deu entrada no 28 de agosto em decorrência de um derrame cerebral. A irmã? Sim, minha irmã, com 35 anos. E nesse mesmo dia que ela deu entrada, o médico desenganou ela totalmente, disse que provavelmente ela nem amanheceria viva, porque o estado dela não era grave. Era gravíssimo, né? Desenganou ela completamente e disse que não houve um derrame na cabeça, foram vários. E que provavelmente, se ela escapasse, ela ficaria cheia de sequelas. Todas as vezes que eu ia buscar o boletim, eu não ouvia nada bom, assim, só era coisas ruins, coisas graves, cada vez pior. E eu e minha família, a partir desse dia, partimos para uma guerra espiritual, lutando pela vida dela, bebendo a água, né? Nós bebíamos a água por ela, eu pedia para Deus visitar o leito,
pedia para ele fazer aquilo que os médicos não podiam mais fazer, e ela estava em coma, entubada, e quando eles pararam os sedativos, ela não reagia. E quando eu ia no hospital, eu levava o olhinho consagrado que eu peguei na igreja e ungia a cabeça dela, ungia os pés dela e me ungia também, e dizia que eu não ia terminar o ano de cabeça baixa. Ela é um verdadeiro milagre. Deus, olha ela andando, já está andando bem melhor, e eles disseram que... E tá falando direitinho? Tá falando, ela não falava. Os médicos disseram, assim como você pediu um milagre para ela sobreviver, você precisa pedir outro para ela voltar a andar e para ela falar, porque ela nunca mais vai viver sem essa traqueostomia, que depois que eles tiraram o tubo dela, ela precisou ficar com aquela tráqueo no pescoço. E eu ungia ela, eu bebia água. Curada. O Senhor pode curar ela. Já não tá nem usando a bengalinha mais. Não, ela Firmadinha. Todos os diagnósticos da medicina, todos, porque eu pedi que Jesus, que é o médico dos médicos, curasse ela, e ele curou. E nós pedimos, né, porque ela disse que já estava andando sem muleta. Mostra aí agora na metade da tela aí, ela já em casa, sem muleta, andando aí. É muito bacana, né? Falando, andando e contrariando qualquer diagnóstico. A cruz vai vencer o que está tentando destruir você. Você crê? É momento de oração. Tantas coisas, meu Pai, que o Senhor tem feito. Oh, meu Pai, tantas coisas, tantas bênçãos. O Senhor tem feito coisas extraordinárias. O Senhor tem transformado viciados em pessoas felizes. O Senhor tem derramado o seu Espírito. O Senhor tem se manifestado. Meu Pai Celestial, eu tenho certeza, Jesus, eu tenho certeza que se essa criatura se levantar, se ela disser consigo mesma, se ele disser consigo mesmo, Deus vai me honrar, ó Espírito Santo. Agora o Senhor já começa a agir nele, porque a bênção começa em nós. Que essa criatura, meu Pai, seja fortalecida e ela vai estar amanhã conosco. A vida dela nunca mais vai ser a mesma. Jesus, aqui e agora, a palavra que saiu dos teus lábios não cai. Seja abençoado. Agora, receba forças para lutar, seja curado. Aonde você estiver, esta criatura vai estar diante da tua cruz nessa sexta-feira, vai trazer a família, ela vai lutar, ele vai lutar, como esses filhos lutaram, e o Senhor vai fazê-la vencer. No nome de Jesus, a água está consagrada. Bebamos dessa água. A começar em mim, a começar em mim, Senhor, vem transformar os nossos corações. Ah, meu amigo, agora você vai decidir vencer. Quem crê só aceita vencer tudo e virar um testemunho. Eu vou aguardar você então, especialmente 9h30 da manhã, mas juntos também 6h50, com atendimento antes e pós as reuniões. Forte abraço para todos. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão. Feriado, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Acesse famíliaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela.
Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita.